Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Salmo 37, verso 4. Existem dois ensinamentos em nosso texto que devem ser muito surpreendentes àqueles que são estranhos à piedade vital. Para os crentes sinceros, essas maravilhas são fatos reconhecidos, mas para o mundo exterior parecerão assuntos muito estranhos. Temos aqui, em primeiro lugar, a vida de um crente descrita como um deleite em Deus. Somos então certificados pela grande verdade de Deus que o verdadeiro evangelho transborda de felicidade e alegria. As pessoas ímpias e os meros professantes, cristãos nominais, nunca olham para a vida espiritual, a vida piedosa, como uma coisa alegre. Para eles é unicamente serviço, dever ou necessidade, mas nunca prazer e deleite. Por que devem ir à casa de Deus? Porventura, não é devido a um costume que, de bom grado, evitariam se pudessem? Por que seguem as ordenanças da igreja? Acaso não é por uma esperança farisaica de acumular méritos ou por um temor supersticioso? Quantos não veem o evangelho como um amuleto para evitar enfermidades ou como um mal menor que lhes oferece um escape do terrível julgamento e do inferno? Para eles, o culto é um trabalho penoso e a adoração é algo cansativo. Pergunte aos que pertencem ao mundo e aos cristãos nominais que mesmo quando praticam seus ritos externos, eles o consideram uma coisa maçante e monótona. Que canseira! Eles a amam tanto quanto o burro ama o seu trabalho, ou o cavalo, o chicote, ou o prisioneiro, seus trabalhos forçados. Eles clamam por sermões curtos. Na verdade, nenhum sermão seria até melhor. Quão alegremente reduziriam as horas do domingo. De fato, eles prefeririam que os domingos ocorressem apenas uma vez por mês ou fosse apenas feriado para eles se divertirem. A gravosa necessidade de costume piedoso pesa sobre eles como um tributo sobre uma província conquistada. Eles pagam à religião, entre aspas, uma observância semelhante a um imposto ou pedágio, ou seja, fazem isso por exigência, mas a oferta voluntária eles não sabem o que é, nem conseguem entender o desfrute amoroso da comunhão dos santos. Eles servem a Deus como Caim. Eles trazem a sua oferta, é verdade, mas a trazem tardiamente. Trazem porque era o costume da família e não permitiriam ser superado por seu irmão. E trazem do fruto comum da terra e com um coração sombrio e sem amor e deleite. Estes Caíns trazem aquilo que são forçados a trazer e não mesclam a fé no sangue de Jesus com suas ofertas. Eles vêm com pés de chumbo à casa de Deus e vão embora como se tivessem asas em seus pés. Eles servem a Deus, mas o fazem porque esperam ganhar algo com isso, ou porque não se atrevem a não fazê-lo. O pensamento de deleite no Evangelho é algo tão estranho para a maioria dos homens que não há duas palavras mais distantes em seu vocabulário do que santidade e deleite. Mas homens verdadeiramente regenerados, que conhecem a Cristo, compreendem que a fé e o deleite são tão abençoadamente casados que mesmo as portas do inferno não prevalecerão para divorciá-los. Os que amam a Deus de todo o coração encontram que seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas são paz, como diz Provérbios 3,17. Tanta alegria, tanto deleite, tanta felicidade transbordante, os santos descobrem em seu Senhor, e longe de servi-lo por costume, eles o seguiriam, ainda que o mundo inteiro rechaçasse o seu nome como algo perverso. Não tememos a Deus por causa de qualquer compulsão. Nossa fé não são grilhões, nossa profissão não é uma prisão, não somos arrastados à santidade, nem levados à força aos deveres. Não, senhores, nosso viver para Deus é nosso prazer, nossa esperança é nossa felicidade, nosso dever é nosso deleite. Eu sei que sempre haverá uma calúnia contra o Evangelho de Cristo que afirma que ele torna as pessoas infelizes. No entanto, nunca houve um equívoco maior ou uma mentira mais vil para amaldiçoar o mundo. Uma vez que não agimos de forma tola, nem pecamos descaradamente, nem nos vangloriamos como fazem os servos do pecado, vocês pensam que somos infelizes. Senhores, bem está escrito, o estranho não participará no íntimo de sua alegria, diz Provérbios 14, verso 10. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, diz o Salmo 25, 14. E a alegria deles ninguém lhes tirará, diz João 16, 22.
Permitam-me recordá-los que as águas calmas correm num rio mais profundo. É o riacho que se agita sobre as pedras, porém o rio que flui no mais profundo corre de maneira contínua. Vem a seca ou calor, ainda que deslize silenciosamente ao longo dos prados. Não proclamamos nossos deleites em voz alta, tal como vocês fazem com seus divertimentos, pois não temos necessidade de fazê-lo. Nossos deleites são conhecidos tanto em silêncio como entre companhias. Não precisamos de suas associações para nos alegrarmos, muito menos de várias distrações que promovem a felicidade entre aspas de vocês. Não necessitamos nem do cálice, nem das festividades, nem das músicas, nem das danças para sermos felizes. Nem mesmo o boi gordo, nem o lagar repleto de vinho para nos fazer enriquecidos. Nossa felicidade não está nas criaturas passageiras, mas no eterno e imutável Criador. Eu sei que, apesar de tudo que dissermos, esta calúnia vai sobreviver de geração em geração, que o povo de Deus é um povo miserável. Mas ao menos permitam que tranquilizemos nossas consciências por vocês e que vocês fiquem sem desculpa se não nos acreditam. Certamente temos alegrias, certamente temos deleites, de modo que não trocaríamos 1 grama daquilo que é nosso por toneladas daquilo que é de vocês. Não trocaríamos algumas gotas de nossos deleites por rios de suas delícias. Nossas alegrias não são alegrias artificiais ou pintadas, mas sólidas realidades que sobrevivem mesmo na escuridão da dor e do sofrimento. Nossas alegrias são aquelas que podemos levar conosco para nossa cama no silencioso pó. Alegrias que dormem conosco na sepultura e que ressuscitarão conosco na eternidade. A alegria que podemos recordar e assim revivê-las outra vez em retrospecto. A alegria que podemos antecipar e conhecer tanto aqui como no futuro. Nossas alegrias não são borbulhas que apenas resplandecem para então estourar. Não são maçãs de Sodoma que se transformam em cinzas em nossas mãos. Nossos deleites são substanciais, reais, verdadeiros, sólidos, duradouros, eternos. O que mais direi? Lancem fora de suas mentes esse erro. A alegria e verdadeiro evangelho são tão unidos como a raiz e a flor, tão indivisíveis como a verdade e a certeza. São de fato 2 joias preciosas engastadas lado a lado no mesmo pedestal de ouro. Mas há algo também bastante surpreendente nesse texto para os homens mundanos, embora seja uma maravilha bem compreendida pelos cristãos verdadeiros. O texto diz: Ele te concederá os desejos do teu coração. Ora, diz o homem mundano, eu pensava que o evangelho fosse apenas autonegação. Nunca imaginei que, em amar a Deus, poderíamos ter cumpridos nossos desejos. Eu pensava que a piedade consistia em aniquilar, destruir e restringir nossos desejos. Acaso o evangelho da maioria dos homens não consiste em uma visível abstinência de pecados que eles amam secretamente? A piedade negativa é muito comum nestes dias. A maioria dos homens supõe que o evangelho consiste em coisas que não devemos fazer, ao invés de alegrias que podemos desfrutar. Pensam, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, e assim eles imaginam que somos uma raça miserável e amarga de pessoas que, sem dúvida, fazem em privado aquilo que se negam a fazer em público. Bem, a verdade é que o evangelho é autonegação, porém é igualmente verdade que não é autonegação. Os cristãos têm 2 identidades. Existe o velho eu, e a este os cristãos devem negar suas paixões e concupiscências. Mas há também um novo eu, há um espírito recém-nascido, o novo homem em Cristo Jesus. E, queridos irmãos, o evangelho não consiste em qualquer autonegação deste novo eu. Ao contrário, deixamos que ele tenha plena liberdade em suas vontades e desejos, pois tudo o que possa desejar, tudo o que possa almejar, tudo o que buscar desfrutar, poderá obtê-lo com segurança. Quando ouço as pessoas dizerem, bem, minha religião consiste em coisas que devo fazer e coisas que não devo fazer, eu lhes respondo, bem, a minha consiste em coisas que amo fazer e coisas que odeio e menosprezo fazer. Não tenho correntes em meu viver para Deus, pois sou livre como o mais livre dos homens. Aquele que teme a Deus e é totalmente seu servo, não tem corrente sobre si. Ele pode viver como gosta, pois gosta de viver como deve. Ele pode ter seus desejos satisfeitos, pois seus desejos são santos, celestiais e divinos.
Ele pode aproveitar a máxima amplitude de todos os seus desejos e vontades e obter tudo aquilo que precisa e deseja, uma vez que Deus lhe deu a promessa e Deus lhe dará o cumprimento dessa promessa. Também não permaneçam com a ideia de que estamos sempre com medo de seguir em frente, porque existem alguns avisos de não deverás em nosso caminho. De igual modo, não pensem que não seguimos por esse caminho, à direita ou por aquele outro, à esquerda, porque não nos atrevemos. Ó senhores, não faríamos, ainda que pudéssemos. Não gostaríamos, ainda que a lei fosse alterada. Não compartilharíamos seus prazeres, mesmo que nos fosse permitido. Ainda que pudéssemos ir para o céu, vivendo como vivem os pecadores não regenerados, não escolheríamos o caminho e a conversão de vocês. Seria um inferno para nós se fôssemos obrigados a viver em pecado, ainda que o pecado pudesse ficar impune. Ainda que pudéssemos participar de suas bebedeiras, que pudéssemos compartilhar das suas concupiscências, ó vocês ímpios, se pudéssemos desfrutar de suas alegrias e de suas felicidades supostamente, não desejaríamos nada disso. Não estamos negando quando renunciamos a essas coisas. Desprezamos a alegria de vocês. Sentimos abominação por ela e a trilhamos debaixo dos nossos pés. Eu não consigo entender, disse certa vez um pássaro a um peixe. Como é que você vive sempre no elemento frio? Eu não poderia viver aí. Deve ser uma grande abnegação para você não voar até as árvores. Veja como me remonto às alturas. Ah, respondeu o peixe, não é autonegação para mim viver aqui, pois é o meu elemento. Eu nunca aspiro voar, pois não é para mim. Se fosse retirado do meu elemento, eu morreria, a menos que fosse logo restaurado a ele, e quanto mais cedo, melhor. Da mesma forma, o cristão verdadeiro, o homem regenerado, sente que Deus é o seu elemento natural. Ele não tenta escapar do seu Deus, nem da vontade ou do serviço do seu mestre. E se por algum tempo for retirado, quanto mais cedo puder regressar, melhor. Se é jogado entre má companhia, ele se sente infeliz e miserável até que possa se livrar dela. Acaso a pomba nega a si mesma quando não come carniça? Não, com certeza a pomba não poderia se deleitar com sangue. Ela não se alimentaria disso, ainda que pudesse. Quando o homem vê uma vara de porco sob o carvalho, deleitando-se com suas bolotas e grunhindo de satisfação, acaso ele nega a si mesmo quando passa por eles sem compartilhar sua festa? Não, de maneira alguma. Ele tem um alimento melhor para comer em casa, e o alimento dos porcos não é uma iguaria para ele. Assim é o homem regenerado. Seu viver para Deus é uma questão de deleite, uma questão de satisfação, e aquilo que ele evita e se desvia não é negar-se a si mesmo. Seus gostos mudaram, seus desejos foram alterados. Ele se deleita em seu Deus e recebe alegremente os desejos do seu coração. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Existem duas coisas muito claras neste texto. A primeira é um preceito escrito sobre cintilantes joias: deleita-te no Senhor. A segunda é uma promessa inestimável para além dos rubis: Ele te concederá os desejos do teu coração. Vamos olhar a primeira. A primeira é um preceito escrito sobre cintilantes joias. Eu adicionei essas últimas palavras porque a lei dos 10 mandamentos foi escrita sob pedra, como está em Êxodo 24, verso 12. Talvez em duro granito, no qual os homens poderiam encontrar pouco deleite. Mas esta lei de um único mandamento, deleita-te no Senhor, não é a lei de pedra para ser escrita sobre tábuas de granito. Ela contém um preceito de cintilante brilho digno de ser escrito em ametistas e pérolas. Deleita-te no Senhor. Irmãos, quando o deleite se converte em um dever, então certamente o dever é um deleite. Quando se torna meu dever ser feliz, quando tenho um mandamento expresso para me deleitar, então de fato eu seria um pecador se recusasse minhas próprias alegrias e se me desviasse da minha própria felicidade. Ó, que Deus nós temos que faz com que nosso dever seja ser feliz. Que Deus misericordioso que considera a obediência mais digna da sua aceitação aquela que é prestada por um coração alegre. Deleita-te no Senhor. Agora, em primeiro lugar, o que é este deleite? Tenho meditado na palavra deleite e não posso explicá-la. Vocês sabem que é uma palavra única, uma palavra deleitosa. Não posso utilizar qualquer outra coisa senão a própria palavra para descrevê-la.
Se você a contempla, ela resplandece com luz, brilha como uma estrela, mais ainda, como uma brilhante constelação, radiante com doces influências, como as Pleiades. É alegria, porém é mais do que isso. É alegria abundante, é descanso, mas é um descanso que permite a máxima atividade de toda a paixão da alma. Deleite. É alegria sem fermentação. Deleite. É paz, porém é mais do que isso. É paz celebrada com festividade, com flâmulas penduradas em todas as ruas e música tocando na alma. Deleite. Aqui irei compará-lo. É uma palavra extraviada que pertence à linguagem do paraíso. Quando as palavras sagradas do Éden voaram para o céu com a queda, esta, sendo enredada nas malhas de seda das tramas da primeira promessa, foi retida na terra para cantar aos ouvidos dos crentes. Onde encontrarei metáfora para descrevê-la? Uma vez que aquilo que é humano me falha, deixe-me buscar entre as criaturas de Deus que não pecaram. Vá para a beira-mar quando a maré está baixa, e em algumas partes da costa você verá uma pequena franja na extremidade das ondas. Parece uma névoa, contudo, examinando mais de perto, você descobrirá que existem milhares de pequenos camarões saltando, em todas as formas e posturas, para fora da onda que está recuando, numa exuberância de alegria e diversão. Ou em uma tarde de verão, olhem para os insetos enquanto dançam incansavelmente, quase sem saber como se divertir mais. Ou vejam como saltam as ovelhas no campo. Escutem o cântico dos pássaros pela manhã e ouçam novamente suas agradáveis notas ao entardecer. Olhem para os peixes quando saltam do riacho e ouçam o zumbido do inseto no ar. Todas essas coisas podem lhe dar frágeis vislumbres da luz do deleite. Voem ao céu, se vocês desejam saber o que significa deleite. Contemplem lá os espíritos enquanto tocam as cordas de ouro com seus dedos. Escutem suas vozes em júbilo de alegria desconhecidos para os ouvidos humanos, enquanto cantam aquele que os amou e os salvou dos seus pecados em seu sangue. Vejam como guardam o eterno sabá no grande templo do Deus vivo e o contemplem em seu trono, e vejam, e vejam, e vejam novamente, absorvidos em glória, beatificados em Jesus, repletos do céu, transbordando com grande alegria. Isso é deleite. Eu sei que falhei em descrevê-lo. Vocês devem pegar essa palavra e soletrá-la letra por letra, e então devem orar a Deus para que Ele coloque seus corações em um doce estado de espírito composto pelos seguintes ingredientes: um descanso perfeito de todos os cuidados terrenos, uma perfeita resignação de si mesmo nas mãos de Deus, uma intensa confiança em seu amor por você, um amor divino a Ele, para que você sinta que seria qualquer coisa ou faria qualquer coisa por Ele. Em seguida, deve ser adicionada a tudo isso uma alegria nele. E quando tiverem reunido todas essas coisas, devem colocar tudo para ferver, e então, por sua graça, você terá deleite no Senhor seu Deus. Matthew Henry diz: o desejo é amor em ação, como um pássaro em pleno voo. Deleite é amor em repouso, como um pássaro em seu ninho. Tal é o significado da palavra e tal o dever prescrito. Deleita-te também no Senhor. É um mandamento, uma ordem dele para nós. Em segundo lugar, de onde vem este deleite? O texto nos diz: deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor, em sua própria existência. Que haja um Deus é suficiente razão para fazer feliz o homem mais miserável, se ele tiver fé verdadeira. As nações desabam, as dinastias caem, os reinos cambaleiam. Que importa isso? Pois há um Deus. O pai se foi para o túmulo, a mãe dorme no pó, a esposa se foi do nosso lado, os filhos são arrebatados, mas há um Deus. Isso, por si só, é suficiente para ser uma fonte de alegria para todo sempre aos verdadeiros cristãos. Deleite-se também em seu domínio. O Senhor reina, regozije-se a terra, diz o Salmo 97, verso 1. O Deus eterno é rei, o grande eu sou é rei. Aconteça o que acontecer, ele se senta em seu trono e governa bem todas as coisas. O Senhor preparou seu trono nos céus e o seu reino governa sobre tudo. De pé na carruagem da providência,
Ele segura as rédeas e orienta os velozes corcéis de acordo com sua própria vontade. Deus é exaltado acima das montanhas e dos outeiros. Ele tem influência em todas as coisas, tanto no magnífico como nas minúcias. Exalta e alegra-te, ó filha de Sião, diz Zacarias 2,10, porque o Senhor é Rei eterno, diz o Salmo 10,16. Aleluia, aleluia. Cada atributo de Deus deve se tornar um novo raio neste sol de deleite. Que Ele seja sábio deve nos fazer felizes, conhecendo a nossa loucura. Que Ele seja poderoso deve nos alegrar, uma vez que trememos diante da nossa própria fraqueza. Que Ele seja eterno deve ser sempre um tema para nosso louvor, quando sabemos que somos como a erva e murchamos como a erva verde, como diz o Salmo 37,2. Que Ele seja imutável deve sempre nos oferecer um cântico, uma vez que mudamos a cada hora e não somos os mesmos por muito tempo. Que Ele seja cheio de graça, que esteja transbordando com graça, e que essa divina graça, na aliança, Ele nos deu, que é nossa, nossa para nos purificar, nossa para nos guardar, nossa para nos santificar, nossa para nos aperfeiçoar, nossa para nos levar para o céu. Tudo isso tende a nos fazer deleitar-nos nele com grande alegria. Ó crentes, vocês estão tão próximos a um profundo rio, talvez tenham entrado nele até os tornozelos e conheçam algo de suas claras e doces correntes celestiais. Contudo, mais adiante, a profundidade é maior e a corrente ainda mais deleitosa. Venham, arrojem-se nesse rio, mergulhem no mais profundo mar da divindade, percam-se em sua imensidão, deixe que seus atributos encubram toda a sua fraqueza e toda a sua insensatez e tudo mais que possa fazer você gemer e lhe preencher com desânimo. Alegrem-se nele, embora não possam alegrar-se em vocês mesmos. Triunfem no Deus de Israel, embora em si mesmos tenham causas suficientes para o desespero. O cristão também sente que pode deleitar-se em tudo o que Deus fez no passado. Esses salmos que terminam com a sua benignidade dura para sempre, onde encontramos divisões como estas: Sion, rei dos amorreus, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmo 136, verso 19. E Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmo 136, verso 20. Nos mostram que o povo de Deus, em tempos antigos, era conhecido por muito meditar nas ações de Deus, de modo que não colocavam todas elas em um único versículo. Antes, as dividiam para que tivessem um cântico para cada uma delas. Assim, o povo de Deus deve recordar as obras do Senhor, que digam seus atos poderosos, que eles cantem: a tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, como está em Êxodo 15, verso 6. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Êxodo 15, verso 3. Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Êxodo 15, verso 21. Eles devem continuar recordando os seus feitos até que cheguem às obras da graça em seus corações, e aqui irão cantar mais docemente do que nunca. Não devem deixar de cantar, pois assim como novas misericórdias fluem para eles a cada dia, então, que dia após dia profiram seu louvor, e noite após noite testemunhem de sua graça. Deleita-te no Senhor. Se todas essas coisas que mencionei não forem suficientes, podemos nos deleitar em tudo o que Deus irá realizar, em todos os esplêndidos triunfos que ainda tem de conquistar, em todas as glórias dos últimos dias, em todos os esplendores do seu trono, quando todos os seus exércitos se encontrarem ao final, em seu triunfo sobre a morte e o inferno, e em sua vitória final sobre o pecado, quando ele fará com que toda a terra seja preenchida com o seu louvor. Ó irmãos e irmãs, o tempo nos falharia, a eternidade certamente nos falharia para catalogar todos os diferentes pontos de sagrado deleite que os crentes, quando estão em um estado mental e espiritual, podem encontrar no Senhor seu Deus. Vocês devem se deleitar em Deus Pai, em seu amor eterno por vocês, quando não havia coisa alguma em vocês para amar, na eleição de sua alma, em sua justificação em Cristo, na entrega do seu Filho unigênito para redimi-lo do inferno. Devem deleitar-se em Jesus, devem, como diz o hino, dizer o que o seu braço tem realizado, que despojos de morte ele conquistou, unicamente seu amado nome ser louvado,
digno é o Cordeiro que nos salvou. Vocês devem se deleitar em Deus Espírito Santo, em suas operações vivificantes, em suas iluminações, em suas consolações, na força que Ele lhes dá, na sabedoria que Ele lhes concede, na fidelidade com que Ele lhes atende e na certeza que Ele lhes aperfeiçoará ao final, para que sejam encontrados como participantes da herança dos santos na luz, como diz Colossenses 1,12. E aqui podemos ramificar 1000 temas. Deleitem-se em Deus como seu Pai, como seu amigo, como seu ajudador. Deleitem-se em Jesus Cristo como seu irmão, como seu esposo, como seu pastor, como seu tudo em tudo. Deleitem-se em Cristo em todos os seus ofícios, como profeta, sacerdote e rei. Triunfem nele em todas as suas vestes que exalam mirra e aloés e cássia, como está no Salmo 45:8. Deleitem-se em Cristo, em sua glória e em sua humilhação, em sua cruz e em sua coroa, em sua manjedoura e em seu triunfo eterno, levando cativo o cativeiro, como está em Efésios 4:8. Deleitem-se no Espírito Santo em todos os seus diversos tratos com as mentes dos homens. Deleitem-se em... Bem, melhor concluirmos. O que mais podemos dizer? Certamente poderíamos falar eternamente. Deleitar-se no Senhor, que maravilhoso, que ilimitado, que regozijante tema, e deleite-se nele para sempre. Agora surge uma outra pergunta. Quando este deleite deve ser praticado? Deleita-te no Senhor. Os preceitos que não têm limites quanto ao tempo são de observância perpétua. Meu texto não diz deleita-te no Senhor ocasionalmente, ou de vez em quando, mas em todos os momentos. Há 2 ocasiões em que é difícil nos deleitarmos em Deus, e, portanto, vou mencioná-las. É difícil nos deleitar em Deus quando tudo vai bem conosco. Ouço alguém dizer, não consegui entender isso. Esse é o momento quando mais me deleito em Deus. Irmãos e irmãs, receio que esse é o momento quando vocês menos se deleitam em Deus. Mas quando estou rodeado de comodidade, quando a providência sorri para mim, então me deleito em Deus. Alto lá, tem certeza disso? Acaso não é provável que muitas vezes você esteja se deleitando mais em suas misericórdias do que nele? Se deleitando no que ele dá, mas não no doador? Deleitando-se na criatura em vez de no Criador? Eu temo, amados, que nossos dias brilhantes e ensolarados são os momentos de maior tentação. Bem podemos orar, em todo tempo de riqueza, livra-nos. Nos assemelhamos um pouco à esposa insensata que, quando recebe de seu marido joias e anéis, torna-se propensa a amar suas joias mais do que o seu marido. Conhecemos muitos crentes que alcançaram graça e misericórdia divinas e tiveram grandes privilégios, mas então se deleitaram mais nas misericórdias e privilégios do que em seu Deus. É difícil, quando o lagar está cheio, amar a Deus mais do que a vinha. É difícil, quando há uma boa colheita, pensar mais em Deus do que nos feixes e no celeiro. É difícil, quando você está se tornando mais rico, ainda dizer, este não é o meu tesouro. Os tesouros da terra sujarão nossas vestes, a menos que cuidemos de nossos corações. Nossa alma se apega ao pó, e o pó é de nenhuma ajuda à devoção. Tome cuidado, crente rico, para que você se deleite em Deus e não em seus jardins e em suas casas, em seus terrenos e suas propriedades, pois se você se deleitar com isso, seu ouro e sua prata enferrujarão, e a traça estará em sua capa, e a praga, em breve, estará em sua herança. Diga, estas coisas não são minha porção. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, como está em Lamentações 3:24. Outro momento em que é difícil deleitar-se em Deus, não tão difícil como o primeiro, é quando tudo vai mal conosco. Então temos a tendência a dizer com o idoso Jacó, todas essas coisas vieram sobre mim. Gênesis 42:36. Que nobre oportunidade Jó perdeu quando servo após servo veio lhe dizer que tudo havia se perdido, e ele estava sentado no meio das cinzas, raspando-se com um caco, como está em Jó 2:8 e 9. Se pudesse ter se levantado e dito, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, como está em Abacuque 3:18, que triunfo de fé teria alcançado. Se pudesse ter sido esse homem de fé para Deus, Jó teria sido o personagem mais esplêndido que teríamos na Sagrada Escritura. Ele foi longe quando disse, ainda que ele me mate, nele esperarei.
Jó 13:15. Vemos falando aqui um homem a quem Deus havia feito poderoso, mas se pudesse ter se deleitado ainda mais em Deus quando estava coberto de úlceras, isso teria sido quase sobre-humano. Creio que posso dizer que isso teria sido o limite máximo que a graça divina poderia realizar em uma pessoa. No entanto, quantas vezes tenho notado que os crentes se deleitam em Deus com muito mais facilidade em suas aflições do que em sua prosperidade. Viu o hisopo crescer no Líbano e viu o cedro crescer na parede, diz 1 Reis 4:33. Tem visto grandes santos onde havia pouca misericórdia, e tem visto santos maltrapilhos onde havia grandes bênçãos providenciais. Os pássaros de Deus cantam melhor em gaiolas, e o louvor a Deus soa melhor da boca da fornalha da aflição do que até mesmo do topo do monte da comunhão. Me parece que estamos constituídos de tal modo que, a menos que Deus aperte as cordas do nosso coração pela dor e pela aflição, nunca emitiremos uma doce melodia para Ele. É difícil, muito difícil para um homem, quando cada sustento terrenal se foi, dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. No entanto, pela graça divina, em todos os momentos devemos nos deleitar em Deus. Mas eu ouço uma voz dizer: e quando o cristão deve estar infeliz? Nunca, irmão, nunca. Nem mesmo às vezes, não, se ele cumpre com o seu dever. Mas um crente não deve estar abatido algumas vezes? Os crentes se abatem, mas não deveriam estar assim. Bem, mas muitos dos santos de Deus estão cheios de dúvidas e medos. Eu sei que eles estão, o que é uma pena. Mas alguns dos filhos do Senhor andam lamentando todos os dias. É por própria culpa deles, pois seu Senhor não lhes pediu nem ordenou que o fizessem. As Escrituras nos ensinam: regozijai-vos sempre no Senhor, diz o apóstolo. Outra vez, regozijai-vos, como está em Filipenses 4:4. E muitos poucos homens sofreram tanto quanto o apóstolo Paulo. Mas não existem momentos em que podemos nos entregar à nossa veia melancólica, já que este é o nosso temperamento, e cultivar a tristeza? Bem, se você o fizer, logo descobrirá que isso cresce rapidamente. Deus muitas vezes trata seus filhos como sei que alguns pais fazem com seus próprios filhos. Se os seus filhos orarem pedindo por aflições, eles as terão até que comecem a orar 10 vezes mais intensamente para serem livres dela. Se o povo de Deus não clama por coisa alguma, em breve eles terão algo para clamar. Se querem fazer-se miseráveis, em breve terão misérias adicionadas às suas misérias. Mas no que diz respeito à promessa e ao preceito, é a responsabilidade constante e o trabalho diário, cada hora, do verdadeiro crente, deleitar-se no Senhor seu Deus. Antes de terminar, responderei a 4 outras questões. Por que é tão raro deleitar-se em Deus? Por que vemos tantos cristãos deprimidos? Por que vemos tantos cristãos duvidosos? Por que vemos tantas pessoas cuja vida com Deus mais lhes parece um jugo muito pesado? Receio que, por um lado, há pouco evangelho genuíno e, por outro lado, há pouco evangelho de tons profundos, no pouco que existe de genuíno. Não me surpreende que seja infeliz um homem que tem um evangelho que não é do seu coração. Você já viu alguma vez um cão de uma raça que não gosta de água? Se alguém o coloca na água, com que rapidez quer sair de lá? Mas há diferentes cães de raça, e alguns podem nadar por horas e se deleitam na água. Assim, existem algumas pessoas que professam ser cristãs, mas são conhecidas por serem hipócritas, uma vez que seu evangelho está contra a sua vontade, uma vez que o cristianismo está contra a sua vontade. Elas foram levadas a isso, mas desejam sair o mais breve possível de cada coisa que pertence àquilo que deve ser o deleite do coração regenerado. Contudo, o verdadeiro cristão, pela graça divina, pela graça soberana, entrega-se ao evangelho com ardor e deleite. Ele o ama e nela se deleita. Um dos melhores testes para discernir entre um hipócrita e um verdadeiro cristão é este dito por Jó a respeito do hipócrita: deleitar-se-á no Todo-Poderoso, como está em Jó 27:10. Não,
O hipócrita estará desgostoso, o hipócrita se sentirá infeliz, o hipócrita se tornará tão miserável como um homem pode ser. Ele nunca pôde e não pode e nunca poderá deleitar-se em Deus com uma regra. Ele pode ter alguma alegria nos meios exteriores, pois mesmo Herodes ouviu João de bom grado, como está em Marcos 6,20, mas isso é somente um espasmo. Apenas o verdadeiro crente pode ter um constante e permanente deleite no serviço e amor de Deus. Essa é uma evidência tão segura e infalível que, se alguém dentre vocês se deleita em Deus, concluo, sem hesitação, que você é uma alma salva. Mas se algum de vocês, ao contrário, nunca tem qualquer deleite em Deus, de qualquer tipo, eu questiono se você já conheceu Deus. Pois se você o conheceu, você deveria experimentar algum grau de deleite nele. Mas de que serve este deleite? Pergunta alguém. Por que os cristãos devem ser um povo tão feliz? Porque é bom em todos os sentidos. É bom para o nosso Deus, lhe dá honra entre os filhos dos homens quando estamos satisfeitos nele. É bom para nós, isso nos fortalece. A alegria do Senhor é a vossa força, diz Neemias 8:10. É bom para os ímpios, pois quando veem os cristãos felizes e sabendo reagir a todas as situações da vida dessa maneira, como Paulo na prisão de Filipos, cantando, depois de estar completamente cheio de dores, machucado pela violência com a qual ele foi submetido, a Bíblia diz que ele cantava e os presos ouviam. É isso que o mundo precisa ouvir. Então é bom para os ímpios, pois quando veem os cristãos felizes em todas as circunstâncias, desejam ser eles mesmos assim. É bom para os nossos irmãos cristãos, isso os conforta e tende a animá-los. Do contrário, se parecemos deprimidos, espalharemos a enfermidade, e outros ficarão infelizes e deprimidos também. E nós os justificaremos. Eles acharão que tem uma justificativa baseada em nós. Por todas essas razões, e por muitas outras que poderiam ser mencionadas, é uma coisa boa e agradável que um crente se deleite em Deus. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Ele te concederá os desejos do teu coração. Aqui há uma promessa inestimável para além dos rubis. Que relação existe entre a primeira parte do texto, deleita-te também no Senhor, e a segunda parte, e te concederá os desejos do teu coração? Existe esta conexão. Aqueles que se deleitam em Deus são qualificados para terem a promessa cumprida. Eles são qualificados, em primeiro lugar, quanto aos desejos. Não seria uma coisa segura se Deus concedesse a cada um de vocês aqui os desejos do seu coração? Isso talvez seria uma ruína. Uma das melhores coisas que o Senhor realiza em favor de certos homens é contê-los e frustrá-los. Há muitos homens que chegaram ao céu por não terem seus desejos concedidos e que teriam ido para o inferno se os tivessem recebido. Os ímpios têm desejos que os levariam ao abismo do inferno, e quando Deus se recusa a dar-lhes os seus desejos, é como se tivesse colocado correntes, postes e barreiras no caminho para impedir que se afundassem apressadamente para sua própria destruição. O ímpio ou o cristão nominal não está qualificado para receber a promessa, pois ele desejaria algo que tanto não glorifica a Deus como não beneficia a ele mesmo. No entanto, quando o deleite de um homem está em Deus, seus desejos são de tal ordem que ele será glorificado em concedê-los e o próprio homem será beneficiado ao recebê-los. Deleitar-se em Deus qualifica o crente não apenas para desejar corretamente, mas para usar e gastar corretamente. Alguns homens, se tivessem o desejo do seu coração, mesmo que fosse um bom desejo, fariam mau uso daquilo que recebessem. E assim aconteceria com eles o mesmo que aconteceu com o antigo Israel. Enquanto a carne ainda estava em seus dentes, a ira do Senhor veio sobre eles, como está em Números 11:33. Mas aquele que se deleita em Deus, qualquer coisa que receba, sabe como utilizá-la bem, para a glória dele e para o nosso benefício. As pessoas costumam dizer que o uso é uma segunda natureza. Irmãos e irmãs, o abuso é a primeira natureza. Abusar das misericórdias é muito mais a natureza do homem do que usá-las corretamente. No entanto, quando o crente se deleita em Deus, tudo o que recebe de Deus ele utiliza corretamente. Isso não é um sacrifício para ele, muito menos um Deus diante do qual irá se curvar e adorar.
Pela graça de Deus, o crente faz disso um meio para servir melhor a Deus e deleitar-se ainda mais no Senhor. Os rios dos homens mundanos se afastam do mar, porém os rios do cristão correm para o mar. Se um homem do mundo navega ao longo do ribeiro de suas misericórdias, ele se afasta cada vez mais de Deus e torna-se mais e mais um idólatra daquilo que tem. Contudo, quando o cristão recebe misericórdias, ele navega cada vez mais perto do seu Deus, e assim suas misericórdias se convertem em caminhos que conduzem ao trono do próprio Deus. Mas, pergunta alguém, quais são esses desejos que temos a certeza de receber? Amados, devemos identificar aqueles que se deleitam em Deus. Eu acredito que o raio de alcance de seus desejos é bastante limitado. Se eu tivesse o meu desejo concedido pelo meu Deus esta manhã, não é demais dizer que não há coisa alguma terrena que eu desejaria, pois bastante tenho recebido e tenho em abundância. Como diz Filipenses 4:18, eu estou satisfeito com o que tenho, com o que Deus tem me dado. Se o apóstolo Paulo estivesse aqui, que não possuía coisa alguma, que muitas vezes se encontrava desnudo e pobre e miserável, estou bem certo que se ele tivesse o seu desejo concedido, ele diria: nada tenho a desejar, nada sobre a terra, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Filipenses 4:11. Mas se devo ter algum desejo concedido, irmãos e irmãs, sei o que desejaria. Eu desejaria ser perfeito, ser livre de todo pecado, de toda imperfeição, do meu eu, do meu ego, de toda a tentação, de toda forma de amor ao mundo, de todos os cuidados de qualquer tipo e de tudo que seja contrário à palavra de Deus, de toda ansiedade, etc. Acaso não é esse o desejo daqueles que se deleitam em Deus? Será que vocês não diriam, se um anjo tivesse diante de vocês, se eu puder, que eu seja perfeitamente liberto do próprio nome, da natureza e do poder do pecado? Você terá o seu desejo, o Senhor lhe concederá os desejos do seu coração. Ouço alguém dizer: se pudesse ter o meu desejo, seria que eu pudesse viver mais próximo de Cristo, que pudesse ter constante comunhão com Ele. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e ser feito conforme a sua morte, como está em Filipenses 3:10. Irmão, me uno a você nesse desejo. Tenho certeza que se lhe oferecessem 10 reinos ou tal comunhão com Cristo, acaso me equivoco quando digo que você escolheria ter comunhão com Cristo em vez destes reinos? Bem, o Senhor lhe concederá os desejos do seu coração. Apenas deleite-se no Senhor. Bem, diz outro, se eu pudesse ter meu desejo satisfeito, gostaria de ter todas as coisas, mas desejaria ser útil todo o tempo. Ah, ser útil! Quantos homens vivem como o sapo de Belzone nas pirâmides do Egito, que lá estão há 2000 anos? O que eles têm feito, senão às vezes dormir, às vezes estar acordado? Da mesma maneira, alguns homens vivem sem fazer coisa alguma. Muitos de vocês dirão: se pudesse ter meu desejo satisfeito, gostaria de ser útil, ganhar coroas para Cristo, salvar almas para Ele, trazer suas ovelhas perdidas. Irmãos, deleitem-se no Senhor e vocês terão o seu desejo satisfeito. Talvez não exatamente como vocês gostariam. Talvez você possa não ser útil na esfera que aspira, mas serão úteis como Deus deseja, à sua própria maneira e em sua própria medida. No entanto, devo dizer uma coisa: eu tenho um desejo que, se o pudesse compartilhar, sabendo que seria satisfeito, é este: desejo que todos vocês sejam convertidos. Mães e pais, acaso vocês não dizem: o desejo do meu coração é que meus filhos sejam salvos, pois não tenho alegria alguma maior do que esta, que meus filhos andem na verdade de Deus? E eu, como ministro, lhes digo que os meus mais ferventes desejos, o mais elevado desejo que conheço, aquilo que minha alma sente com maior intensidade e que mais almeja e mais aspira, uma grande e eminente coisa, é que eu possa apresentar cada um de vocês perfeitos diante de Deus ao final. Não apenas para que eu possa estar inocente do seu sangue, o que é uma grande coisa, mas para que eu possa ter você comigo quando eu disser: eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como está em Isaías 8:18. Para Cristo, o Senhor me deu para Cristo. Ó vocês que são membros desta igreja, peço que vocês orem para que o seu ministro se deleite em Deus, de modo que ele alcance esse desejo do seu coração. E vocês mesmos, também se deleitem em Deus, para que, quando forem a Deus em oração e orarem por esta igreja, possam ter a certeza
que ele lhes concederá os desejos do seu coração, pois vocês se deleitam nele. Quando Martim Lutero caminhava pelas ruas, aqueles que o viam sussurravam: aí vem um homem que pode ter qualquer coisa que peça a Deus. Acaso você pergunta a razão disso? É porque Lutero se deleitava em seu Deus. Que nos sejam concedidos alguns desses homens nesta congregação e nesta igreja, que amam ao Senhor e nele se deleitam. Então, que o efeito das suas orações nós teremos aqui. Esses são homens que têm as chaves do céu, da morte e do inferno. Esses são homens que podem abrir ou fechar o céu, fazer chover ou fazer com que a chuva pare. A igreja de Roma finge que tem as chaves, mas a igreja de Cristo as tem sem fingir. E essas chaves balançam nos cintos dos homens que se deleitam em Deus. Vocês podem, por suas orações, fazer com que tais chuvas do Espírito sejam derramadas sobre a igreja cristã, para que o deserto se alegre e floresça como a rosa, como diz Isaías 35:1. Mas se deixam de se deleitar em Deus, vocês podem cerrar o próprio céu, de modo que não desça a chuva, e a igreja inteira se torne estéril e infrutífera novamente. Agora, para encerrar, reparem bem nisso. Esse é o único modo pelo qual um homem pode deleitar-se e ver satisfeitos seus desejos. Há um homem que se deleita com o dinheiro, mas não satisfaz o seu desejo. Ele consegue o seu dinheiro, mas nunca alcança a satisfação que esperava. Lemos nos jornais, um outro dia, acerca de alguém que teve um sucesso singular em sua profissão, mas que recentemente tentou o suicídio, pela preocupação que perderia tudo por conta da guerra nos Estados Unidos. Nos lembramos também, nesta grande cidade de Londres, de um dos maiores comerciantes que, ao morrer, tinha uma fortuna de mais de 3 milhões de libras, pois nesse valor foram estimadas as suas propriedades, e que durante a última etapa da sua vida estava acostumado a receber o mesmo salário que seu jardineiro e acreditava que certamente deveria morrer em um asilo. Ele tinha suas muitas propriedades e dinheiro que não poderia ser contado, mas não conseguiu satisfazer os desejos do seu coração. Ele se deleitava em seu ouro, mas não tinha os desejos do seu coração. Do mesmo modo, temos conhecido homens que se deleitavam com a fama, e quando finalmente a conseguiram, eles teriam feito qualquer coisa para se livrar dela. Eles são grandes artistas, grandes estadistas, homens poderosos, grandes empresários ou poderosos guerreiros, e são muito renomados. Porém, quando conquistaram toda a fama e alcançaram o topo do pináculo, não havia coisa alguma lá que eles esperavam. E disseram: preferiria ter vivido em obscuridade, pois talvez eu poderia ter conhecido alguma satisfação. E olhem para muitos entre vocês, quando eram aprendizes, o desejo do seu coração era que pudessem ter mais conhecimento em sua atividade. Bem, quando você o alcançou, o que aconteceu? Já queriam ser mestres e dominá-la, e assim estabelecer seu próprio negócio, seu próprio comércio. Bem, você o fez, e estão indo muito bem. Porventura, alcançaram os desejos do seu coração? Ah, não, ele foi um pouco mais longe, ele foi um pouco para mais longe. Os desejos que satisfariam o coração são sempre assim. Agora, você está esperando até que tenha criado uma grande família, e então, quando seus filhos começarem suas próprias vidas, você buscará uma residência nos subúrbios maravilhosos, onde poderá se aposentar e passar o resto dos seus dias. Mas alguns de vocês já possuem sua casa no campo e concluíram suas atividades nos negócios. Acaso satisfizeram os desejos do seu coração? Seus corações estão plenamente satisfeitos, em paz, cheios de gozo e alegria? Bem, não. Ainda há outras coisas que vocês desejam. Satisfazer os desejos do coração de um homem é como perseguir um fantasma. Ora, está aqui, ora está ali, e em todos os lugares, antes no vale e agora na colina. Você salta sobre ele, mas já se foi e está em outra colina, e logo em outra, e você descobre que a sua perseguição é inútil. A satisfação neste mundo é como um baú de diamantes que o tolo vê ao pé do arco-íris. Ele corre atrás dele e, enquanto corre, o arco-íris se afasta e mantém sempre a mesma distância. E o tolo nunca consegue encontrar aquilo que esperava. Se você quiser satisfazer os desejos do seu coração, deleite-se em seu Deus. Dê a ele o seu amor, dê a ele o seu coração. Mergulhe fundo nesse ribeiro e você terá tudo o que possa desejar. Os desejos do seu coração serão concedidos em toda a sua extensão. Há alguém hoje neste lugar que não pode se deleitar em Deus? Eu não posso. Não pode? Você diz.
Como posso me deleitar em Deus? Ele está com raiva de mim. Você está certo, não pode. Como pode deleitar-se em Deus aqueles cujos pecados não foram perdoados, sobre os quais a ira de Deus permanece? Pode um homem deleitar-se com o leão rugidor ou com a ursa roubada de seus filhotes? Pode um homem deleitar-se com o fogo consumidor? Pode um homem deleitar-se com uma espada desembainhada que procura alcançar o seu coração? Deus é tudo isso para você enquanto você estiver fora da sua graça, enquanto não estiver em Cristo. Como então você pode deleitar-se em Deus? Há um passo que é necessário, e o Espírito Santo traz soberanamente e eficazmente esses. Creia no Senhor Jesus Cristo e assim você se deleitará no Senhor se você realmente for um homem regenerado. Vá e coloque-se nas mãos de Cristo para ter todos os seus pecados perdoados. E quando você tiver confiado em Cristo, você saberá que seus pecados estão perdoados, que você está reconciliado com Deus pela morte do seu Filho. E você poderá seguir seu caminho e deleitar-se em Deus, pois a promessa é esta: seus desejos serão concedidos. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Salmo 37, verso 4. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e